nessa segunda parte, nós retomaremos a discussão sobre o processo de composição de preços, tomando por base o método da margem de contribuição. Temos que recordar que para calcularmos a margem de contribuição, nós temos que somar os custos variáveis às despesas variáveis e então subtrair o valor dessa soma do valor da venda. Para deixar mais claro como é calculada a margem de contribuição, nós traremos um exemplo prático. Então, seguiremos com a leitura do enunciado do exemplo e, após isso, nós destrincharemos o que cada uma das partes do enunciado quer dizer. Digamos que uma determinada empresa comercializa um produto que tem um custo variável de R$ 35 e que é praticado 40% sobre o custo para definir o preço. O produto seria vendido por R$ 49, R$ 35 mais 40%. Considerando que a empresa tem uma despesa variável de 11% sobre o preço de venda, e essa despesa variável é composta por 7,5% de imposto e 3,5% de comissão, nós teremos. Então, retornando à discussão do enunciado, os R$ 35 representam o custo variável para elaborarmos o nosso produto ou serviço, e que é praticado 40% sobre esses R$ 35, e aí nós obtivemos esses R$ 49, que é o preço de venda. E como já é dito no próprio enunciado, nossas despesas variáveis, que são de 11% sobre o preço de venda, são compostas por 7,5% de impostos e 3,5% de comissão. Então, nós veremos na imagem a seguir como é calculado a margem de contribuição com esses dados fornecidos nesse enunciado. Vamos então para o processo prático de calcular a margem de contribuição. No enunciado foi-nos fornecido o preço de venda, que será de R$ 49 e equivale a 100%. Nos é fornecido também as despesas variáveis em relação ao preço de venda. Então, essas despesas variáveis, que são de 11%, equivaleriam a R$ 5,39, uma vez que os 11% são aplicados sobre os R$ 49 do preço de venda. No enunciado também é fornecido o valor dos custos variáveis, que equivale a R$ 35. Com todos os dados necessários já obtidos, basta somarmos as despesas variáveis aos custos variáveis, ou seja, somar R$ 5,39 mais R$ 35. Ao somarmos esses dois valores, nós obtemos R$ 40,39. Agora, para obter a margem de contribuição, basta reduzirmos esses R$ 40,39 dos R$ 49 do preço de venda. Ou seja, a margem de contribuição equivale a R$ 49 menos R$ 40,39, o que nos fornece um valor da margem de contribuição de R$ 8,61. Então, a margem de contribuição para pagar as despesas fixas e gerar retorno financeiro será de R$ 8,61 por unidade, o que equivale a 17,57% do preço de venda praticado. Após apresentarmos como nós calculamos a margem de contribuição, nós iremos apresentar algumas coisas que podemos perceber a partir desta margem de contribuição. Nós podemos perceber qual produto tem a maior margem de contribuição e, por este motivo, a sua venda é mais interessante, uma vez que uma margem de contribuição maior significa que esse produto tem um retorno financeiro maior.
Outro ponto importante é que podemos perceber qual produto não apresenta um resultado favorável e por isso esse produto deve ser reconsiderado, uma vez que ele, ao invés de dar retorno financeiro, está dando prejuízo para o empreendimento. Contudo, isso não significa que esse produto deva ser abandonado, mas que ele deve ser reavaliado. Essa reavaliação do valor de venda desse produto nos permitirá observar quais são os fatores na composição do preço desse produto que devem ser repensados, ou ainda, se devemos alterar o preço praticado sobre esse produto, para assim obtermos um retorno financeiro favorável. A partir da margem de contribuição, é possível também calcularmos o ponto de equilíbrio de um produto, ou seja, a quantidade que esse produto deve ser vendido para que sejam pagas as despesas fixas e as variáveis. Aqui, relembramos os conceitos de custos fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que existem independentemente de haver produção ou não. Já os variáveis são aqueles que estão relacionados à produção em si. Quanto mais nós produzimos, maior serão os nossos custos variáveis. Ao atingirmos o ponto de equilíbrio, nós pagamos os custos variáveis envolvidos na produção daquela quantidade de produto e também pagamos os nossos custos fixos. E por isso, nós não temos um retorno financeiro. Só após a venda da próxima unidade é que nós teremos um retorno financeiro de fato. Atingir o ponto de equilíbrio significa não termos prejuízo, então. É possível também, a partir da margem de contribuição, definirmos o quanto deveremos produzir de um determinado produto, com a finalidade de gerar um maior retorno financeiro. Agora nós trataremos de pontos que influenciam na composição do preço de um produto. O primeiro ponto é a renda disponível do consumidor. Nesse quesito, é muito importante entendermos a qual público é destinado o nosso produto, tendo em vista que o consumidor com mais renda disponível está disposto a pagar mais por um produto. Porém, isso nos leva ao segundo ponto, a qualidade e a tecnologia do produto. Estes dois aspectos estão relacionados com o valor agregado de um produto, assim como também está relacionado com o valor percebido pelo cliente, ou seja, a percepção que o cliente tem quanto aos benefícios que aquele produto ou serviço o traz. Outro fator importante está relacionado ao fato daquele produto ter substitutos ou não. Quando um produto atende a uma necessidade realmente básica e tem poucos substitutos, normalmente ele tem um valor percebido maior e por isso este cliente está disposto a pagar mais por esse produto. Os níveis de produção também têm grande influência sobre a composição do preço de um produto. Devemos lembrar que quanto mais produzimos algo, mais seus custos variáveis aumentam. Embora os custos variáveis aumentem à medida que produzimos mais, é possível reduzirmos os custos de produção unitária. Isso acontece quando diluímos os custos fixos à medida que aumentamos a produção. A este fenômeno damos o nome de economia de escala. Porém, a economia de escala possui limitações. Uma vez que ultrapassamos um patamar de produção, são gerados novos custos fixos. E estes novos custos fixos encarecerão o produto. A economia de escala é um assunto que merece ser estudado com mais profundidade, de preferência com o auxílio de um especialista. Outro aspecto importante é a realização de vendas planejadas. Quando nós realizamos esse tipo de comercialização, normalmente nós reduzimos alguns custos, como por exemplo,
os custos com armazenamento de produto finalizado. Uma vez que, ao alinharmos o nosso processo produtivo com o período planejado para o fornecimento ao consumidor, nós reduzimos significativamente nossos custos com armazenamento de produtos prontos. Outro fator que influencia bastante no processo de composição de preço são os nossos custos e as nossas despesas, pois o preço praticado será proporcional a estes custos e a essas despesas. Quando nós falamos de custos, é possível reduzi-los e, por consequência, reduzir o custo produtivo, que, por sua vez, pode aumentar a nossa margem de retorno financeiro. Para reduzirmos esses custos, nós podemos revisar o nosso processo produtivo e torná-lo mais eficiente. Antes de retornarmos aos nossos exercícios, nós iremos fazer uma revisão de como calculamos a margem de contribuição. Para calcular a margem de contribuição, nós usamos a equação MC, que é margem de contribuição, é igual a PV, que é o preço de venda, menos a soma de CV, que é o custo variável, mais DV, que é a despesa variável. Lembrando novamente que os custos variáveis são aqueles que são relacionados ao processo de produção, enquanto que as despesas variáveis é calculada sobre o preço de venda. E normalmente essas despesas variáveis são representadas por comissões, taxas e impostos. Então, vamos pôr em prática a fórmula que nós acabamos de revisar. Nós temos um produto, o qual o preço de venda unitário é R$ 5,00 e seu custo variável unitário é R$ 4,00, enquanto que a despesa variável, ou seja, as taxas, impostos ou comissões pagas, equivalem a 50 centavos. Para calcularmos a nossa margem de contribuição, basta utilizarmos a fórmula que estudamos no slide anterior. Margem de contribuição é igual a preço de venda menos a soma dos custos variáveis mais as despesas variáveis, o que equivale a R$ 5,00 menos a soma de R$ 4,00 mais 50 centavos, ou seja, R$ 5,00 menos R$ 4,50, o que nos dá uma margem de contribuição de 50 centavos. E essa margem de contribuição de 50 centavos representa 10% em relação ao preço de venda unitário adotado. Para calcular essa porcentagem, basta dividirmos os 50 centavos pelo preço de venda praticado e então multiplicar por 100. Vamos praticar novamente com este outro exemplo. Imagine que uma empresa comercializa um produto a um preço de venda de R$ 15,00, com um gasto variável de R$ 11,00. Aqui, entenda gasto variável como a soma da despesa variável mais o custo variável do produto. Na letra A, é pedida a margem de contribuição deste produto. Aqui, para calcularmos esta margem de contribuição, nós utilizaremos a fórmula que estudamos. Margem de contribuição é igual a preço de venda menos o somatório do custo variável mais a despesa variável. Lembrando que esse somatório é fornecido na questão como gasto variável e equivale a R$ 11,00. Então, nossa margem de contribuição equivalerá a R$ 15,00 menos R$ 11,00, o que nos dá R$ 4,00 de margem de contribuição. Na letra B, nos é pedido o índice de margem de contribuição. O que é este índice da margem de contribuição? Nada mais é que o valor percentual
que a margem de contribuição representa em relação ao preço de venda. Para calcular isto, nós fazemos como realizamos no slide anterior. Dividimos a margem de contribuição pelo preço de venda e multiplicamos por 100. Ou seja, nós dividimos R$ 4,00 por R$ 15,00 e depois multiplicamos por 100, obtendo um percentual de 26,67%. Ou seja, este é o nosso índice de margem de contribuição. Ainda considerando o mesmo produto, o qual vendemos a um preço de venda de R$ 15,00, com um gasto variável de 11, e considerando um custo fixo de R$ 1.700, a letra A nos pede o volume de venda necessário para cobrir todos os custos fixos. Ou seja, a letra A nos pede para calcular o ponto de equilíbrio do nosso produto, tendo em vista que nós temos um custo fixo de R$ 1.700. Para descobrirmos qual volume temos que vender deste produto para cobrir os custos fixos, basta dividirmos esse custo fixo, que equivale a R$ 1.700, pela nossa margem de contribuição. Então teremos R$ 1.700 dividido por R$ 4,00, que é a nossa margem de contribuição. Então, o nosso ponto de equilíbrio é 425 unidades. Na letra B, é pedido a nossa margem de contribuição caso o preço de venda caia de R$ 15,00 para R$ 14,00. Então, novamente, para o cálculo da nossa margem de contribuição, basta subtrairmos do preço de venda o somatório das despesas variáveis com os custos variáveis. Então, nós teremos R$ 14,00, que é o preço de venda, menos R$ 11,00, que é o que nós chamamos no enunciado de gasto variável. Nós teremos, então, uma margem de contribuição de R$ 3,00. Desta vez, consideraremos o produto com um preço de venda de R$ 14,00 e um gasto variável de R$ 11,00. Tendo em vista que nós temos um custo fixo que totaliza R$ 1.700, a letra C nos pede quantos produtos a empresa precisa vender para cobrir os R$ 1.700 de custos fixos. Nós devemos lembrar que no exercício do slide anterior, nós obtivemos a margem de contribuição para esse produto de R$ 3,00. Então, para conseguirmos o ponto de equilíbrio, nós deveremos dividir esses R$ 1.700 dos custos fixos pelos R$ 3,00 da margem de contribuição. 1.700 dividido por 3 nos dá aproximadamente 567 unidades para atingirmos o nosso ponto de equilíbrio. Percebam que a redução da nossa margem de contribuição significou um aumento no número de vendas necessárias para cobrirmos o nosso ponto de equilíbrio, que antes era de 425 unidades e passou a ser de 567 unidades. Isso nos permite concluir que a alteração da nossa margem de contribuição tem impactos significativos sobre os resultados do nosso negócio e reforça a importância de planejarmos bem a composição do preço de venda dos nossos produtos ou serviços, nos fazendo pensar também num bom planejamento produtivo com o intuito de tornarmos nossa produção mais eficiente, reduzindo os custos variáveis e, por conseguinte, aumentando a nossa margem de contribuição e os nossos resultados. A revisão do nosso processo produtivo nos ajuda a reduzir falhas e vícios que normalmente influenciam negativamente na composição do preço de venda dos nossos produtos. Por isso é tão importante alinhar
o processo produtivo adotado com o processo de composição de preço de venda dos nossos produtos. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.